Olá, minha gente, boa tarde. Eu venho aqui gravar esse videozinho para vocês porque eu acabei de assistir um vídeo no YouTube de um pastor muito conhecido, tá? Que estava falando sobre o PT, falando de ódio, que tem nojo do PT, que tem nojo de não sei o que odeia, eu odeio. E falam, são os desgraçados. Então, eu venho aqui falar, gente, que cristão é esse? Se vocês observarem nesses dias aí de vitória de um e derrota de outro, essas pessoas que se dizem de Deus estão parecendo mais os endemoniados que os que eles dizem que são endemoniados. Gente, você só vê a gente chamando outro desgraçado, de ódio, matando, agredindo. É só palavras horríveis. Gente, que é isso? Que coisa. Olha, eu fiquei. Eu virei pra ele e falei, pegando ódio, rancor, pastor. Ele que era para levar, uma palavra de consolo para o rebanho dele. Ele que era para falar, gente, tudo bem, né? Vamos seguir em frente, foi a vontade de Deus, porque nós votamos, mas tem uma palavra lá na Bíblia que vocês seguem ali, né? Pregam muito, que diz, Deus diz que nós votamos, mas é Ele que escolhe quem vai vencer. Me fez lembrar até aquela música. É Deus quem escolhe a estrela que tem que brilhar, né? E vocês, a maior parte desse povo, tá? Infelizmente nós devemos investir muito na cultura por isso. Porque a maior parte desse povo são reféns de vocês, reféns dos ditadores da fé. Porque essas pessoas não leem a Bíblia, a palavra. Eles só fazem o que escutam de vocês. O que vocês, os ditadores da fé, ditam, eles obedecem friamente. Não param para pensar, não pegam a palavra lá para ler, né? E ver o que Deus tem para falar para Deus, porque vocês não são Deus. E pelo que eu tenho visto aí, são mais pecadores do que os pecadores. Porque numa situação dessa, um pastor jamais era para estar pregando ódio, rancor, desgraça, chamando os outros de desgraçado, essa desgraça. Gente, que é isso? Você é um homem de Deus. Você tinha que levar a palavra de amor, de carinho, de consolo para o seu rebanho. Porra, se o próprio, como é que diz, o pastor, né, que tem que cuidar do seu rebanho, perdeu o controle, o que se tem mais a fazer? Que isso, pastor? Para pensar. Antes de falar, para pensar. Não deixa um partido, política, livrar vocês, não. Então, vocês estão parecendo, olha, estão parecendo, eu estava assistindo aí, estão parecendo torcida de futebol. Um time não aceita perder, aí começa a agredir os outros. Gente, vocês se dizem de Deus, então para pensar, reflete o que o Senhor falou, tá? Porque, para mim, aliás, é por isso que eu nem tenho religião, é por isso que eu saí da igreja e não quero nem saber mais de igreja evangélica na minha vida. Por quê? Por causa disso aí. Vocês pregam o amor, a paz lá. Mas quando alguém precisa de uma palavra de carinho, uma palavra de amor, uma palavra de consolo, vocês não têm para dar. E vocês pregam isso aí, ó. A derrota vem com ódio. Não aceitam a derrota.
A derrota vem com ódio, vem com rancor. Que isso, pastor? Infelizmente, gente, eu estou indignada não, porque a mim não me atinge nada. Eu tenho pena desse povo, coitado, que carente de fé e seguem o que vocês ditam. Eles não param para ler a palavra de Deus, para raciocinar e ver se é isso mesmo que eles têm que fazer ou não. Eu encontrei uma senhora na última eleição que teve. Eu acho que eu estava esperando médico, sei lá, começou a conversar comigo, aí falando de eleição, aí ela, eu votei. O pessoal falando de política lá, e ela, eu votei em fulano, mas eu não queria. Aí eu falei, por que a senhora votou se a senhora não queria? Ah, porque o pastor me deu um papelzinho e falou, a senhora tem que votar nesse aqui. Pô, essa pessoa não tem personalidade. Ela não tem personalidade, não tem raciocínio. Por quê? Porque são manipulados pelos ditadores da fé, como você, pastor. Então, me desculpe, mas eu tenho que falar isso. Eu fiquei indignada de ver sua palavra lá no YouTube. Quem quiser vai lá, vai ver. É um videozinho curto, esses videozinhos curtos. Ele falando, eu tenho nojo, eu tenho ódio, esses desgraçados. Eu falei, pô, um homem de Deus falando isso? Eu então, tudo que eu falar é possível, porque se um homem de Deus, em vez de instruir o seu rebanho, faz isso, gente, é lamentável, mas é a realidade. É por isso que muitos jovens estão saindo da igreja, estão indo para o mundo, como vocês dizem, né? Para o mundo. Eu acho que todo mundo está no mundo, desde o momento que você nasceu. Veio aqui para ter, todo mundo é do mundo. Mas vocês dizem que não frequenta a igreja de vocês, é do mundo. Então, muitos adolescentes estão indo para o mundo e não querem saber de igreja porque é isso. Vocês são ditadores. Ou faz o que vocês querem, o que vocês determinam, ou na igreja não pode ficar. Para o jovem não tem isso não. Tem um mundo lá fora. Tem o bom e o mau caminho. E ninguém, qualquer pessoa que tem um pouco de cultura, sabe o que é certo e o que é errado. Vai se quiser. Não precisa estar dentro de uma igreja ali com a Bíblia embaixo do braço para saber o que é certo e o que é errado, não. Qualquer pessoa que tem cultura, que é um pouquinho inteligente, tá? Não precisa nem ter cultura, ter um conhecimento geral. Um conhecimento em geral sabe definir muito bem o que é certo e o que é errado. Não precisa ficar ali esperando alguém ditar o que ele tem que fazer, o caminho que tem que seguir, não. Eu tenho pena, sabia? Eu tenho pena dessas pessoas que infelizmente, tá? Vivem, são sinceros e vivem pela fé lá, mas não leem a palavra. Só fazem o que vocês ditam, infelizmente. E se Deus escolher o outro lado, eu não sou a favor de ninguém, que eu não tenho partido. Eu não tenho partido. Mas eu, pelo pouco que eu entendo, eu vou pelo que eu acho certo. Bandido, vocês dizem, bandido. Como é que se diz? Eleger um bandido, José também foi um ex-presidiário. Ele era inocente, tá? Mas foi preso. Agora vocês estão julgando. Vocês que pregam a palavra de Deus estão julgando um homem que foi um ex-presidiário. Que dizem, eu não sei se é verdade, se é mentira, eu não sei, mas dizem, ele foi considerado inocente. E veio para a disputa e ganhou. E se ele ganhou, foi Deus, meu filho. Foi Deus. Não dizem que é ele que escolhe, na própria palavra lá, que vocês andam com a Bíblia lá, vocês veem.
Que é Ele que escolhe. Nós votamos, mas é Ele que escolhe quem vai vencer. Né? E tem uma música aí também que diz tudo isso. É Deus quem escolhe a estrela que vai brilhar. Então, minha gente, parem para pensar, raciocínio, para com essa guerrinha boba aí de... Eu não tenho mais nada para falar, eu só queria falar isso para vocês que se acham o dono da verdade, que tem que levar o amor, o carinho, a paz, e estão pregando dentro da sua igreja. Eu não sei como é que eu não frequento lá, de repente pode pregar até a paz, que eu já fui em várias igrejas evangélicas, já vi lá o pastor lá pregando o amor, a paz, aí entra para a política, vai lá, só faz besteira. Inclusive temos vários aí que tiveram lá e não fez nada pelo povo. Pelo contrário, deixou o povo arrasado. Mas parem para pensar. Eu gostaria que até vocês da fé parassem para pensar. Não precisa me ouvir, não. Vai lá e lê a palavra, tá? Quando o pastor falar com vocês, antes de fazer o que ele determinou vocês fazerem, abre a sua Bíblia e lê, e procura entender, pede a Deus entendimento, entender. Aí sim, depois que vocês raciocinarem, vocês vão e fazem. Senão vocês vão ser um eterno escravo da ditadura religiosa. O que eu tinha que dizer era só isso. Fiquem em paz, todo mundo. Até mais. Que a paz reine entre vocês, porque até agora eu só tenho visto ódio, rancor, né? Palavras horríveis de baixo calão para um homem de Deus. Que eu posso falar, eu posso xingar aqui o que eu quiser, que eu não sigo religião mais nenhuma. Eu creio em Deus. Esse eu creio. Mas eu não sigo religião. E eu não tenho partido, eu não tenho time, eu não torço por nada, nem por time, nem por partido. Mas votei sim quem eu achava que merecia. E se eu votei, e foi porque Deus me instruiu a votar. Errado ou certo, ele também errou. Os três melhores foram Davi, Salomão e José. Os mais destacados, né? Mas tiveram muitos e muitos que fizeram um monte de besteira. Ele escolheu, mas fizeram besteira, errar humano. O mundo está aí para se acertar e errar. Agora, como disse Jesus para Madalena, né? Se eu não me engano, né? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E vocês estão atirando um monte de pedra, mas esquecem de olhar para vocês, que estão cheios de pecados. Até mais, gente. Chega. Por hoje é só.